Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 18 de março. Começa hoje o período de data FIFA, desse dia 18 até o dia 26. Os atletas, segundo o TF, terão 4 dias de folga, voltando a treinar na sexta-feira, portanto. Mas nesse período, logicamente, muito trabalho por parte da diretoria. Temos que confirmar o nosso próximo treinador e também o novo diretor de futebol. Já tem o nome despontando como favorito. E a gente vai falar sobre isso aqui. Sobre o jogo de ontem, além da gente comentar um pouquinho o que foi a partida, quero destacar falas do Fábio Matias e do André Mazzuco, ex-diretor de futebol, que se emocionou na despedida e mandou um recado importante. Vamos trocar uma ideia sobre essas questões, só que antes de mais nada, te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Já estamos na reta dos 43 mil inscritos. Acredito que mais tardar amanhã a gente consegue bater essa marca. Com a ajuda de vocês, claro, a gente vai chegar lá. E só mais um destaque. Nesse vídeo daqui, claro, vamos falar sobre o sorteio da Copa Libertadores. Afinal de contas, temos uma programação especial para hoje. Normalmente, segunda não tem live às 22h05, mas como temos o sorteio da Copa Libertadores hoje, às 20 horas, naturalmente estaremos aqui depois para poder repercutir qual é o grupo do Botafogo, o grupo dos demais brasileiros, qual é o grupo da morte, o mais fraco, enfim. Vocês são nossos convidados, fora, claro, para acompanhar aqui toda a programação ao longo do dia. Esse Radar Alvinegro, primeira edição, os shorts, aquele vídeo curtinho de até 60 segundos por volta de 11 da manhã, na hora do almoço ali 1h05, live tradicional, 18 horas mais um vídeo, Radar Alvinegro, segunda edição, e às 22h05 a gente está aqui para poder repercutir o sorteio. Beleza? Programação completaça. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar por ordem cronológica. Vamos começar falando, portanto, do jogo de ontem. O Botafogo começou o primeiro tempo muito sonolento, tava mal pra caramba, terminou 1-0 na primeira etapa, mas vamos combinar, a gente deu até sorte, porque poderia ter sido 2 ou 3. Ou melhor, sorte seria tirar o mérito do Gatito pelas defesas que ele fez. E mais uma vez fez defesas importantes. No lance do gol ele não teve culpa de absolutamente nada. O sistema defensivo do Botafogo deixou o Sampaio Corrêa entrar como bem queria, ali pelo lado direito. O Damian não teve a dobra de marcação, também estava uma preguiça danada. Enfim, estava complicado, né? Estava realmente complicado. O Gatito sofreu aquele gol, mas depois impediu os 2 gols do Sampaio Corrêa, pelo menos. O Fábio Matias, claro, vendo a situação, não esperou o intervalo, decidiu fazer alterações, substituições ainda na primeira etapa, o que não costuma ser muito comum. E ele falou sobre isso, inclusive, justamente na coletiva pós-jogo, dizendo isso daqui, ó. Vou trazer aqui a declaração para você, abre aspas. Não vejo problema de mexer no primeiro tempo. Se o jogo te entrega isso e você precisa mexer para ganhar profundidade ou controle, não vejo problema. Utilizamos todas as 5 substituições porque acredito que precisamos. Estamos muito habituados ao habitual. Era um jogo que precisava da mexida. O grupo entendeu bem e eles têm que entender dessa forma. Se tem que ser feito, tem que ser feito. E isso daqui o Fábio tá corretíssimo. Você não precisa ficar, e não pode, na verdade, ficar cheio de... mas será que se eu mexer no primeiro tempo, o jogador vai ficar chateadinho, que isso, que aquilo? Tem personalidade. Tem que mexer na primeira etapa porque tá ruim pra caramba, e tava de fato. Tem que mexer, foi lá e mexeu. Agora, também aproveito para comentar a situação do Diego Hernandes. O Thiago Nunes, quando falou como é que ele estava treinando com o Diego Hernandes, ele falou o quê? Ele está treinando comigo como um meia, não sei por que os outros treinadores usavam ele como um ponta. Só que o Diego Hernandes toda hora só entra para jogar na ponta direita, inclusive. No Uruguai, ele vinha muito mais da ponta esquerda para dentro. Chegou a jogar por dentro também. Mas no Botafogo é o tempo inteiro do lado direito. E o Diego Hernandes cá entre nós... Precisa mostrar mais? Com certeza. Precisa mostrar mais querer, mais intensidade? Com certeza. Mas você não coloca o garoto para jogar na função que ele se destacou pra caramba no futebol uruguaio? Aí realmente fica complicado. Né? Então, assim, tem que tirar no primeiro tempo? Tem que tirar no primeiro tempo, tá tudo certo. O Diego Hernandes tem que querer mais? Tem que querer mais.
Mas custa colocar o garoto na função onde justamente ele chamou a atenção não só do Botafogo, como da própria seleção uruguaia, porque vale lembrar, quando a Arrascaeta não pôde ser convocado porque estava lesionado e tal, o técnico da seleção uruguaia chamou o Diego Hernandes para o seu lugar. Chamou o Diego Hernandes para o lugar da Arrascaeta. Pois é, ele não chegou a jogar, mas ele foi convocado para substituir o Arrascaeta. Isso dá o tom de que ele não está sendo aproveitado da melhor forma no Botafogo. Pelo menos é a minha visão, quero saber a sua opinião. Em que pese o atleta tem que mostrar mais vontade, tá? Em que pese isso. Agora, ó, trazendo aqui uma outra declaração do Fábio Matias na coletiva pós-jogo, né? Depois que venceu a partida ali, gol do Júnior Santos, cavadinha, 12º gol do Júnior Santos em 15 jogos nessa temporada. O homem tá impossível, recebeu placa no vestiário ali pela artilharia, né? Histórica, diria não, né? Histórica de fato. Como artilheiro máximo do Botafogo na Copa Libertadores, recebeu uma homenagem. Isso é muito bacana, inclusive, porque realmente foi um feito muito importante. A gente não está falando de, fez ali um golzinho a mais. Não, já tem 8 gols. Passou Jairzinho, passou Dirceu, passou Rodrigo Pimpão, abriu vantagem e tem tudo para ampliar esses números nessa Copa Libertadores, assim esperamos, não é verdade? Então, fez um bonito gol de cavadinha, sofreu o pênalti. Savarino também fez um golaço. Savarino que agrega muita qualidade ao nosso terço final, sem sombra de dúvida. Marlon também entrou muito bem. Ele que, inclusive, deu um lançamento para o Savarino pegar de primeira ali. Irmão, se sai o gol ali, ia ser uma maravilha, uma coisa sensacional. Enfim, vencemos e o Fábio Matias disse o seguinte, explicando o porquê do mau começo do Botafogo. A gente teve um jogo extenuante, difícil na quarta. É normal, quando vem para um jogo desses, vir um pouco mais relaxado. Faz parte nossa ter essa mobilização e fazer com que eles tenham essa capacidade de desenvolver isso. Não vejo relação com mental, fraqueza, aqueles pontos que já foram abordados em perguntas anteriores. Vejo mais uma questão pontual, no pós de um jogo muito difícil que a gente teve. É uma busca dentro do nosso processo. No momento, como treinador, buscar essa fortaleza de jogar vários jogos difíceis ao mesmo tempo. Por isso, volto a falar, é importante termos oportunizações de alguns atletas, para entendermos em qual nível esse atleta está e termos um grupo realmente forte quando chegar às competições pós-data FIFA, que vão ser competições difíceis, juntamente com o brasileiro lá na frente. E sobre competições difíceis, claro, logo vem à mente Copa Libertadores. Além do sorteio que a gente vai ter hoje, vale destacar que os jogos começam logo no dia 3 de abril. Então tá logo ali. E o Botafogo precisa trabalhar para poder fechar com o seu próximo treinador e também com o seu diretor de futebol. Tem um nome, inclusive, que está despontando como favorito. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui algumas falas do Mazuco, que se emocionou na sua despedida. Ele falou na coletiva pós-jogo antes do Fábio, justamente para poder mandar esse recado para a galera. Mas o Diego Serri, que é do Red Bull Bragantino hoje, ele está despontando como favorito, segundo o Wellington Arruda, do canal Panorama Botafoguense. O Serri, que assumiu o cargo no Bragantino em junho do ano passado, tá? Depois da ida do Thiago Escuro ao Mônaco, da França. E o dirigente também já passou por Grêmio, Bahia, Ceará, Grêmio Prudente, Grêmio Barueri e Red Bull Brasil, que foi antes dessa fusão, né, com o Bragantino. Tinha o Red Bull Brasil, mas depois acabou, claro, sendo extinto porque não podia continuar. E aí você tem o Diego Serri podendo tomar essa dianteira. Um outro nome que foi falado é o do Alexandre Pássaro, sempre lembrando que existe um perfil, tem que falar inglês fluente, é desejável que fale também um pouco de espanhol, também tem que ter essa experiência em grupo multiclubes, e o Diego Serri preenche esse requisito, assim como o Alexandre Pássaro. Mas será mesmo que esses dois podem aí assumir, um desses, claro, pode assumir como diretor de futebol do Botafogo? Vale lembrar que o Michael Gerlinger, ex-Bayern de Munique, vai auxiliar o Textor na escolha desse novo diretor. Tá? Esse é um ponto importante aqui. A gente fica na expectativa para que nesses próximos dias tenhamos essa novidade, né? Essas duas contratações acontecendo, o treinador e o diretor de futebol. Mas falando em diretor de futebol,
quero destacar uma fala aqui do André Mazzucco sobre o momento do Botafogo, como que ele deixa o Botafogo. Abre aspas. O Botafogo está em ótimas mãos. É um projeto que está consolidado da forma que ele é. Queremos sempre que o clube não dependa das pessoas, e o Botafogo depende de pessoas boas e competentes para tocar aquilo que o Botafogo se tornou nesse período. Um clube maravilhoso de se trabalhar, com pessoas boas e dedicadas que fizeram tudo do melhor. Para que o Botafogo chegasse hoje à fase de grupos da Libertadores, um objetivo que talvez não fosse para tão cedo, mas que conseguiu ser 11º no primeiro ano, 5º no segundo e conquistar tudo que conquistamos, as contratações. Eu falo com muito orgulho que o Botafogo montou um time campeão e que vai brigar mais uma vez por tudo. Não dá ainda para dizer que a gente formou um time campeão, mas montamos um time muito bom. E isso dá para cravar. É claro que a gente sabe, nesse período do Mazzucco tivemos boas decisões e más decisões, coisas que ele fez muito bem e coisas que ele não fez tão bem assim. Errar é humano, todo mundo erra, e o Mazzucco, ele sai com um saldo, pelo menos com o John Textor, positivo. Na sua visão, na visão da torcida, o Mazzucco sai com as portas abertas na visão da torcida, porque na visão do Textor, certamente. Não tem nem dúvida em relação a isso. Mas na sua visão enquanto torcedor, o trabalho do Mazzucco mereceu no fim das contas, já que a gente teve agora um ponto final, que nota? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, Fogão. E lembre-se, hein? 20 horas sorteio da Libertadores que você vai poder acompanhar pelo ESPN, Star Plus e também pelo Globoplay, e tem mais um canal de streaming aqui. Deixa eu só dar um confere aqui para te passar a informação completa, na verdade. A gente vai ter também aqui, além do Globoplay, o GE na internet também fazendo a cobertura. E às 22h05 estaremos aqui para poder repercutir os grupos. Fechou? Ah, só para você entender a dinâmica. Vai sortear primeiro o pote 1 todo, Fluminense é do grupo A, porque é o atual campeão. Depois pote 2 todo, pote 3 todo e pote 4, onde está o Botafogo. E aí a gente vai ficar sabendo qual será o grupo do Glorioso. Enfim, tô indo nessa, daqui a pouquinho eu tô de volta e você, claro, é nosso convidado para seguir acompanhando a programação do Fala Fogão. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.